A história da humanidade na cultura ocidental nos apresenta que o trabalho feminino sempre esteve presente nas camadas populares. A busca e a conquista de mostrar a força feminina, o seu valor de força produtiva e a voz foi uma conquista ao longo dos séculos e que nós vencemos no século XX. Nós, mulheres do século XXI, hoje podemos escolher o caminho amoroso, maternal, profissional e, ao mesmo tempo, dizer o que queremos. E assim, o Uninta em 2020 homenageia no mês das mulheres com uma série de entrevistas em que mulheres apresentam a sua trajetória, o seu percurso profissional. E serão vídeos de 20 a 30 minutos em que elas demonstram como foi essa escolha, como marcou sua vida e como percorreram essa trajetória. E elas são arquiteta, artista plástica, policial, médica, assistente social e professoras. Profissões Femininas, um quadro pelo mês de março em homenagem às mulheres do Centro Universitário INTA Uninta. Hoje, agora, uma boa conversa com a professora Ingrid Soraya Oliveira Sá, uma grande economista, nossa pró-reitora de administração, que vai contar um pouco como foi essa escolha profissional. Professora Soraya, seja muito bem-vinda. Vamos então começar essa conversa. Como é que se escolhe, como você escolheu ser economista, né? Muito obrigada pelo convite. Inicialmente, professora Crislene, é um prazer estar falando para você e para todo o público do Uninta e a comunidade acadêmica e todos os espectadores da Web TV. De 15 para 16 anos, quando estava ainda no ensino médio, eu tive uma oportunidade de fazer um concurso para bolsista do BNB, né? Ainda no colégio, e a turma naquela empolgação, vamos fazer o concurso, vamos. Então, eu fui aprovada nesse concurso, né? E passei 2 anos lá, como bolsista de nível médio, trabalhando no banco. E isso me despertou uma afinidade com os números, que eu já gostava dessa área mais de matemática, né? Essas coisas mais objetivas. Então, com essa experiência de 2 anos, a partir dos meus 15, 16 anos, eu fiz essa aproximação com o banco, né? E na minha escolha, ao sair do ensino médio, tinha a economia como uma das opções, né? Porque foi o que eu achei mais parecido com o que eu gostaria de dar continuidade naquela época. Então, prestei vestibular para economia na UFC, fui aprovada. Passou de primeira? Não passei de primeira, passei de segunda. Essa história eu sei como é. Passei de segunda. Naquela época, a universidade pública era muito mais concorrida, né? Porque as opções eram bem menores, eram menos, né? O leque de opções. E não tínhamos muitas oportunidades paralelas à universidade pública, como a instituição privada de ensino superior, era muito tímida. Os financiamentos eram muito pequenos, né? Então eu adentrei ao curso de economia, me identifiquei logo de cara, porque realmente, se eu voltar um pouco, minha mãe tinha uma pequena indústria de confecções e todas as operações bancárias, desde criança, quando ela ia fazer, eu acompanhava. E aí ela fazia negociações com fornecedores e eu sempre estava pertinho. E aí eu falava, mãe, o que é que significa juros? Né? E ela me dizia, minha filha, juros é algo que a pessoa recebe por adiantar, antecipar um valor. E aí mãe, o que é dividir em tantas prestações? Curiosa, né? Curiosa, o que é um depósito, o que é um financiamento. Então, parece que desde cedo eu fui caminhando para esse lado dos números e das finanças. Então, mas eu vejo que essa mãe aí, como é o nome da mãe, que essa mãe também deu uma pitada de influência, com certeza, né? Dona Irma, né? Naquela época não tinha muito cartão de crédito. Assim, posso dizer que há uns 30 anos. Isso aí. Há uns 30 anos, um pouco mais de 30 anos.
não existia essa coisa de cartão de crédito, operação, internet bank. Então ela pegava o dinheiro dos clientes, ia até o banco e fazia o depósito. Não era depósito em envelope também não, né? Era na boca do caixa. Na boca do caixa. Então ela já tinha assim uma relação com o gerente, né? Então chegava já com o dinheiro, naquele tempo ainda não era real, né? Então nossa moeda tinha mais decimais nas moedas, era 1.000 cruzeiros, milhares de cruzeiros, milhões de cruzeiros. Então dava um volume grande de dinheiro, né? E aquilo ali eu olhava assim. Fui trabalhar no banco, entrei na faculdade de economia, me identifiquei logo de cara, né? E durante a faculdade eu prestei um novo concurso para o BNB, agora de bolsista de nível superior. E entrei como bolsista de nível superior. Foram mais 2 anos atuando no banco, mas dessa vez era no Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, o ETENE. Se não me engano, ainda existe esse escritório dentro do BNB, do Banco do Nordeste. E lá eu aprendi muito mais coisas voltadas ao que eu estava vendo na faculdade, né? Que eram estudos econômicos realmente voltados para as questões regionais, né? O região Nordeste e alguns estados que não fazem parte do Nordeste, mas estão dentro da região do semiárido, como Minas Gerais, é um deles. Então eu fui trilhando esse caminho. Quando saí da faculdade, falei assim, agora vou montar uma empresa. Coragem, né? Coragem, mas assim, mais aquela vontade, né? E eu vi, sabe, fiz uma sociedade com a amiga, e eu vi que montar uma empresa não era tão fácil, né? A coisa não era bem como a gente via na teoria, né? Então, você não só gerir, mas se responsabilizar pelo que você está gerando ali de renda, gerando ali de emprego, gerando de produto do que você está vendendo. Então, toda aquela preocupação é algo para pessoas muito arrojadas, né? Então, eu não tinha maturidade suficiente, mas foi uma experiência maravilhosa, né? A questão da persistência, né? Todos os empreendedores, a maioria, não vou dizer todos, mas a grande parte dos empreendedores, isso é sempre falado, que não acertam de primeira, né? O empreendedor é aquele que tenta, não aguenta, tenta de novo, acaba de novo e ele vai ter uma visão por outro caminho. Então, essa questão que você falou é muito pertinente. Realmente, um empreendimento, ele necessita realmente de feeling, de experiência, de vivência. Às vezes dá certo para iniciante, mas nem sempre dá. Então, os grandes empreendedores realmente eles não estão ali como marinheiros de primeira viagem. Já tem experiências anteriores que embasaram a força dele como empreendedor e como sucesso, né? Empreendedor de sucesso. Com relação a como se chegou à escolha para a economia, né? Você falou que tem uma aproximação da economia com as ciências contábeis, com a administração. Eu digo até com ciências atuariais também, né? E realmente tem. E por que a escolha economia e hoje eu faço gestão? Como é que foi isso, né? A escolha economia é porque realmente no banco eu me deparei com algumas pessoas com formação em economia, né? Que realmente me inspiraram, né? E me fizeram gostar do que eu fazia e me encontrar nesse caminho. E assim, mas economia, o que é que tem a ver economia, gestão? Economia não é mais política, não é mais números, são política monetária, câmbio, mercado de capitais, né? Mas assim, a premissa fundamental da economia é a de que o ser humano ele tem necessidades infinitas, né? E por outro lado existe uma escassez, tanto de recursos naturais como de recursos materiais, financeiros. Então, a economia vai justamente tentar equilibrar essas duas forças, né, que são as necessidades e as limitações. Né? E dentro disso aí a gente busca um equilíbrio para otimizar racionalmente esses recursos e poder otimizar o produto, dado que existem limitações.
né? Eu lhe ouvindo, então, na verdade, com esse conhecimento, porque uma das questões do Profissões Femininas é compreender como essa escolha profissional, como a gente, a partir dessa escolha, construiu a vida, né? O momento, até o momento presente. Essa informação que você dá, acho que para gerenciar a casa, a vida, é muito importante, porque um dos grandes desafios do brasileiro é fazer a gestão financeira, a sua gestão financeira. Sim. Porque ganha 1.000, gasta 2, né? Então, e acha que está fazendo bom negócio, inclusive. Quando é parcelado, gasta 10, né? Você consegue, né, porque também você tem família, tem 2 filhas lindas, né? Esse processo é fácil aplicar essa informação? Né? Como é que essa prática, e ainda mais na relação de trabalho, porque no mundo dos desejos que a gente tem, que às vezes uma empresa tem, o arqui-inimigo há de ser o economista quando ele diz não pode, né? Quando ele analisa que há escassez da realização dessa vontade. Então, assim, a pergunta é polêmica nesses 2 espaços, em casa, como é que se otimiza isso, e a receptividade no mundo do trabalho, né? Se tem ou não esse embate, né, com o economista. Realmente, assim, sendo conhecedora dessas premissas, né, dessas questões que nos limitam, né, principalmente a renda, no caso que você falou aí, a gente tem uma certa educação com isso, mas eu confesso que a minha educação doméstica... É melhor que a minha, com certeza. Pode ser, mas não é, mas chega longe da minha educação financeira dentro do trabalho, né? Eu tenho muito mais cuidado mesmo, e muito mais respeito com os limites dentro do trabalho do que na minha vida pessoal. Não sei se isso acontece com os outros economistas, mas comigo acontece. Eu sempre falo assim, olha, eu vou ganhar o Prêmio Nobel de Economia quando eu conseguir provar que estar endividado é motivador para o trabalho. Então, eu sempre faço. As pessoas mais próximas falam assim, ai meu Deus, eu estou endividada, esse mês foi difícil. Não, você está motivado para o trabalho, é diferente. Há de ganhar então, porque será a solução dos brasileiros, né? E de outros países também. Mas, pelo amor de Deus, os teóricos economistas que me perdoem. Né? Mas assim, a gente tem realmente uma cultura... Nossa cultura enquanto brasileiros é uma cultura de consumismo, né? Enquanto a gente pode, a gente vai. Até porque nós somos estimulados pelas políticas de parcelamento, né? Financiamentos, juros muito altos e de certa forma, os fomentadores desses financiamentos, eles fazem uma apelação quase que invisível, muito sutil, para que realmente a gente consuma, dando essa possibilidade que a gente vê de facilidade, né? Coisas que você levaria 10 meses para poder comprar, você compra agora e paga em 10 meses, é diferente. Né? Então isso aí realmente estimula o consumismo e a gente às vezes não se controla mesmo, principalmente quem tem filhos e que é mulher, né? Claro. Acho que a mulher tem esse ímpeto, né, e com muito mais responsabilidade, inclusive, né? A mulher, ela é impetuosa nesse sentido, eu acredito, do consumismo, mas ela é bem mais responsável quando pensa nas consequências. Com certeza. E nesse ambiente de formação, porque você é uma mulher jovem, que com certeza já era um espaço da economia, era um espaço já mais feminino, né? Você já pegou uma geração de professoras, de colegas. A sua turma era mais meninos, eram meninas? Tinha esse espaço de diferenciação? Isso era um campo definidor? Porque no campo da educação isso não é muito, pelo contrário, né? É mais espaço feminino. E os professores não. Os professores ainda foi de uma geração bem predominantemente masculina. Já os colegas, né, universitários, era bem mais equilibrado. Tinha
bastante mulheres. Então já não é nenhum problema toda a profissão, né? Esse caso é uma profissão feminina de formação tranquila. Para a sua família foi tranquilo também essa escolha? Foi tranquilo. Viram foi tranquilo e até motivo de orgulho, porque eu fui primeira filha, primeira neta, né? E quando entrei na universidade, foi a primeira que entrou, então independente do que ia ser minha escolha, foi uma satisfação para todos, eu acredito. Que bacana, porque esse quadro é exatamente para a gente conhecer essas experiências e motivar também que os jovens conheçam o processo e como a gente se torna feliz escolhendo a profissão que quer. Porque já houve um tempo em que a família escolhia o casamento, profissão, nem era espaço feminino, né? Então é uma conquista aí de 100 anos, mais ou menos, que as mulheres de classe média e classe alta conquistaram o espaço de escolher profissões, porque mulher pobre sempre trabalhou na história da humanidade, né? Então a gente está falando aí de 100 anos e dentro desses 100 anos você conseguiu escolher o que o coração, né, desejou, a racionalidade desejou também, e a partir daí pode escolher outras profissões e atuar em diferentes mecanismos, né? Então, para a gente finalizar, você pode deixar um recado, uma dica, um conselho, enfim, fique à vontade. Beijos também, né? Fique à vontade. Tá ótimo. Então, eu quero finalizar agradecendo a oportunidade, né, de poder resgatar essa história. É muito breve comparada a toda a trajetória. Eu imagino, né? Mas, assim, é muita satisfação minha voltar um pouco no tempo e relembrar esse caminho que foi percorrido. Eu creio que foi o caminho correto, porque eu me sinto realizada realmente na profissão que eu escolhi, na função que eu exerço. E isso me dá uma satisfação pessoal muito forte, né? Eu penso que, independente da profissão, independente do que ela vai te garantir de renda, por exemplo, é você estar satisfeita, é você fazer o que gosta, né? Quando você faz o que gosta, você se destaca. Você pode ser médico, pode ser arquiteto, pode ser economista, pode ser um professor, e quando você está trilhando um caminho que te dá prazer, o sucesso é bem mais garantido do que a profissão, a escolha em si. Eu disse que era encerramento, mas vou só dar uma esticada, porque também dentro dessa formação, e aí você foi para o mestrado, né? Foi fazer lá em Portugal, né? Aprofundando, foi dentro das finanças, não é isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Rapidinho, né? Como é que foi esse link aí com a formação do mestrado? Pronto, eu depois de graduada fiz especialização e aí tive a oportunidade de fazer um mestrado em Portugal, em Vila Real, na UTAD, a Universidade Pública em Portugal. E quando eu fui me candidatar ao mestrado, eu pedi, na época, uma sugestão ao meu chefe imediato na época e falei assim, eu faço o quê? Eu faço mestrado em economia ou em gestão? Ele, faz gestão. Economia você já sabe. Tá bom. Me candidatei, concluí o mestrado, né? Foi muito bom porque, além do conhecimento teórico lá, o que nós agregamos de conhecimento, teve a pesquisa, que foi uma satisfação muito grande, me engrandeceu muito. Teve também um ganho cultural, né? De fazer, de realizar esse estudo em outro país. E daí eu gostei, né? Falei assim, quando eu estava na dissertação do mestrado, aquela coisa que não acaba nunca, né? Aí eu pensei, meu Deus, é o seguinte, eu terminei esse mestrado, não vou querer mais saber de estudar, não. Isso me traumatizou, aí não quero nem saber. Mas aí, com menos de um ano depois, eu me candidatei ao doutorado, também em Portugal, mas dessa vez na Lusófona, uma instituição privada. E estou cursando Lisboa, né? Em Lisboa, estou cursando doutorado, só que em educação. Mas por que educação? Porque eu já tinha uma formação de economia, uma formação de gestão e trabalho numa instituição de ensino superior, né, há 16 anos e já entendo bastante de educação, tenho já experiência na docência. Por menor que seja, já tenho experiência, porque eu enveredei mais realmente para a área da gestão, mas eu me senti, assim,
estimulada a aprofundar o conhecimento da educação, né? Eu penso que, principalmente o docente, o professor, é uma das profissões onde, quanto mais o tempo passa, mais ele fica, né, fica professor, mais ele fica respeitado, e é assim que eu penso que deve ser, né? Então, às vezes, quando a gente chega numa certa idade, vou me aposentar. Ah, mas eu não quero ficar parada, não. Eu quero ser professor porque eu quero ensinar tudo que eu aprendi. Né? Então, assim, eu penso mais ou menos assim. Inclusive, nesses 16 anos de Uninta, há uns 4 anos atrás, né, ela aceitou um dos maiores desafios de gestão aqui, que foi substituir o pró-reitor administrativo da época, o Moses Rendel. E aí, dentre o processo interno de escolha, seu nome foi citado e aceito unanimamente, e ela, firme e forte, continua até hoje nesse bom desafio. Como foi essa emoção? Porque você já sabia, né, que da responsabilidade que você tinha um contato mais direto com o setor. Como foi a emoção, né, de substituí-lo? Foi... Que aí sim foi uma presença feminina, porque essa inclusive é uma marca da gestão do Dr. Oscar aqui no Uninta. Ele tem preferência pelo trabalho feminino, então essa marca não foi fácil, né, substituir o Moses Rendel, indicar um novo nome. E aí, ouvir o seu nome, como é que foi nessa perspectiva? Porque você sabia da importância que era, né, esse momento. Inclusive, foi a ele que eu fiz a pergunta. Ah. Como é que eu faço mestrado para quê? Economia, gestão empresarial? E ele disse, faz gestão. Então, eu acredito que, naquele momento, ele já percebia que eu tinha aptidão, né, para isso. E ele... trabalhava muito próximo dele, a gente dialogava muito, até hoje, né, dialoga muito sobre essa questão de administração, das coisas, das pessoas, e naquele momento eu percebi que ele talvez já estivesse me preparando para isso, né, e as coisas foram acontecendo, e quando realmente se concretizou e saiu a portaria de nomeação, e eu, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? A responsabilidade é muito grande, né? Então, claro que eu tive noites sem dormir, tive pesadelos com situações que hoje a gente já encara com maior naturalidade. Claro que a experiência vem preparando a gente para isso. Então, a ficha foi caindo aos poucos. Ela foi caindo aos poucos, né? Então, hoje eu me sinto muito mais segura, né, para me deparar com esses desafios, abraçar realmente os desafios e conseguir... a gente nunca é 100% perfeita, mas a gente tenta, né, com os erros e acertos diários, a gente faz uma autoavaliação quase que diária. Como foi o dia hoje? Naquela situação deveria ter agido diferente, da próxima vez acho que vai ser diferente. Então, essa autoavaliação, ela é feita quase que diariamente, né? E os desafios são muitos, né? Muitas questões diárias, muitos conflitos, muitos problemas, e o nosso reitor, né, o Dr. Oscar, ele sempre diz que o bom gestor ele tem a capacidade de resolutividade, né, de resolver problemas. E quando a gente tem essa vontade de resolver, a gente vai atrás e resolve de uma forma ou de outra. Então, assim, você falou que o Dr. Oscar, ele tem, assim, uma predileção pelo trabalho feminino, né? E ele realmente valoriza o trabalho feminino, isso é muito bom, não é visto em qualquer canto, né? Não é toda empresa que ainda hoje vê a mulher na condição de dirigir um órgão, dirigir um setor, um departamento. Isso ele dá oportunidade, é tanto que nós pró-reitores, né, eu acho que a maioria é do sexo feminino. Uhum. Você também faz parte desse time, né, e teve seu valor reconhecido muito cedo. Isso é muito bom mesmo, muito gratificante.
Então, nesse tom de encerramento, a palavra final é sua. Fique à vontade, pode dar um conselho, uma orientação, para dar o seu alô. Bom, meu conselho é esse, é ser feliz no que faz, né? Ser feliz no que faz, porque eu penso que as insatisfações nos trazem sensações ruins que às vezes não conseguem, a gente não consegue avançar. Então, independente da sua escolha, ela tem que ser sua, porque ela tem que ser a escolha que vai te fazer feliz, que vai te satisfazer enquanto pessoa, enquanto profissional.